TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Boa tarde, está no ar o seu programa de esportes da sua TV Câmara Fortaleza, Resenha de Artilheiro. Toda segunda-feira, às 16h30, estamos ao vivo aqui na sua TV Câmara Fortaleza. E hoje vamos falar sobre a vitória do Fortaleza na estreia da Série A, dos preparativos do Ceará para estrear na Série B. Ainda tem Série B do Campeonato Cearense, já temos aí a semifinal, e uma entrevista sobre os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, tá? Dentro da nossa programação de preparativos para a terceira edição do Azul Consciente, este evento organizado, idealizado pelo Resenha de Artilheiro. Vamos para o terceiro ano seguido. E hoje, para conversar com a gente sobre esporte, meu parceiro Alisson Oliveira. Fala, campeão. Satisfação te receber aqui também no Resenha de Artilheiro. Boa tarde, JP. Prazer é todo meu, né? Prazer estar aqui, agradecer seu convite. Prazer também estar aí com o telespectador do Resenha. Muita coisa para a gente comentar, né? Futebol aí super movimentado, começando Série A, vai começar a Série B. Tem o Ferroviário se preparando também para a Série C. Então, muito assunto aí para a gente debater, falar do nosso querido futebol cearense. Show de bola! Alisson Oliveira, que tem me ajudado muito, inclusive, no podcast Maestros da Bola. Temos recebido vários convidados e sempre que pode está lá com a gente também, agora pela primeira vez aqui no Resenha de Artilheiro. Vamos começar falando sobre o Fortaleza. O tricolor de aço estreou bem na Série A fora de casa, em pleno Morumbis, batendo São Paulo por 2-1. Aí veio o segundo tempo e o Fortaleza se ficou, mas partiu no contra-ataque. Neste aí, Lucero recebeu no peito e girou, fazendo 1-0 tricolor. Minutos depois, neste lançamento de 50 metros, Machuca recebe parte em velocidade. Ele só larga a bola para o fundo do gol do São Paulo. Fortaleza 2-0. Aí o André Silva dominou de fora da área e bateu um petardo. Diminuiu para o tricolor paulista. Excelente. Deixa eu mandar um abraço aqui para a rapaziada da TV Artilheiro, agradecendo aqui o apoio e a parceria de sempre. Muito obrigado a toda a rapaziada responsável aí pela TV Artilheiro. Ainda meu parceiro Garibaldi Soares. Cara, Fortaleza fez um jogo preciso. Se eu não me engano, foram 2 chutes a gol. Foi isso mesmo. 2 gols diante do São Paulo. Precisava começar bem nessa competição, já que havia perdido o Campeonato Cearense, a decisão para o Ceará, no que pese vinha de vitória na Sul-Americana, mas estrear na Série B é sempre muito importante, com vitória, fora de casa, uma equipe difícil, o São Paulo. Enfim, Fortaleza soma 3 pontos, começa bem nesta competição e a gente imagina que cresça no decorrer da temporada. Para você, o que representa esse jogo de estreia para o tricolor de aço? JP, você usou uma palavra muito importante, né, para resumir o que foi esse jogo do Fortaleza, eficiência, né? Eu usaria também o cirúrgico. Fortaleza foi cirúrgico e as estatísticas mostram exatamente isso. Foram 2 chutes no gol, né, porque o Fortaleza chutou também fora da meta e esses 2 chutes que foram no gol foram 100% gols, né, que deram a vitória ao Fortaleza. É um esquema já conhecido, né, pelo Vojvoda, um esquema em que ele privilegia a marcação no começo do jogo, né, tanto que o Fortaleza passou um sufocozinho no primeiro tempo e tal, que é normal isso, né, jogar fora de casa, jogar contra o todo-poderoso São Paulo, né, fazia parte da estratégia do Fortaleza, sofrer um pouquinho e depois sair no contra-ataque e conseguir fazer isso. O que tem dificultado o Fortaleza em partidas anteriores, e aí o torcedor pressionou muito, né, era exatamente isso, é porque o Fortaleza entrava com esse esquema, sofria, mas que quando ia na base do contra-ataque não conseguia concluir em gols. E isso fazia toda a diferença, cara, porque quando você não vai e não conclui as jogadas, não é eficiente, você vai passar sufoco, porque o adversário pode ir uma vez lá e conseguir fazer os gols. E isso estava dificultando o Fortaleza contra adversários tecnicamente inferiores. Mas contra o São Paulo foi diferente, né? Me chamou muita atenção a movimentação do Pochettino, um cara que tinha muita mobilidade, que fazia essa transição, que tem qualidade no passe, né? E isso facilitou muito o esquema. E chamou muita atenção também esse passe do segundo gol, que foi exatamente do Pedro Augusto. Ou seja, as alterações que o Vojvoda fez também fizeram toda a diferença.
né? Porque ele repõe fôlego novo, ele consegue controlar mais o Esse jogo. aí, né? Que lançamento, Lançamento, cara. exatamente. Perfeito. Na entrada da área lá, né? E o Perfeito, Machuca cara. conseguiu levar e concluir em gols. Todo mundo achava que ia perder, a bola ia para fora, né? Ele bateu na trave e entrou, né? E sacramentou a vitória do Fortaleza. E é importantíssimo você estrear com vitória, né? Dar um ânimo, dar um fôlego, né, para o Fortaleza conseguir essa vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, que não tem facilidade, né? Todos os jogos são difíceis, todos os jogos. Então você estrear contra o São Paulo, na casa deles, né, no Morumbi, que tem aí um outro nome por conta do patrocinador, mas a gente não ganha nada para isso, para falar esse nome, então, para mim, continua sendo o Morumbi. Então, foi uma vitória espetacular para o torcedor tricolor comemorar realmente essa vitória. Show de bola, cara. Tem um detalhe aí, uma vitória importante e expressiva, 2-1 na casa do adversário, mas tem um ponto que a gente precisa destacar, aquilo que a gente falou há pouco tempo. Foram apenas dois chutes ao gol. Se eu não me engano, tenho quase certeza que foi isso. Isso pode ser um ponto de melhoria. Fortaleza precisa melhorar o seu arsenal, né? a sua artilharia, o seu poder de finalização. Tem necessidade, é necessário que isso melhore, afinal de contas, 2 chutes em 90 minutos é pouco, muito embora a gente entenda a dificuldade do início de uma competição. O outro ponto que eu queria ouvir o Alisson é o ótimo trabalho realizado mais uma vez pelo goleiro João Ricardo. O que é bom, porque você pode confiar em alguém lá atrás quando você precisa realmente. Porém, pode trazer um ponto de tensão, porque se não for esse goleiro, o Fortaleza teria trazido um resultado diferente, mas destacar o ótimo momento do João Ricardo e a necessidade de também desse sistema defensivo do Fortaleza se organizar melhor para dar um pouco mais de segurança. E o que é engraçado, JB, logo quando o Santos, né, foi contratado e chegou para ser goleiro do Fortaleza, eu via muitos programas de rádio, inclusive na torcida do Fortaleza, cravando o Santos como vindo para ser titular. Sim. E eu fui um dos que defendi, batia na mesa e disse, não, opa, alto lá, o João Ricardo é um grande goleiro, o Santos vai vir para brigar pela posição. E conhecendo o Vojvoda, como a gente conhece, ele vai botar quem tiver melhor. Então, se o João Ricardo está treinando bem, está jogando bem, por que tirar ele? Né? Então, assim, tinha essa questão. E aí está provado, né? Jogo após jogo, o João Ricardo provando, e eu acho que é uma prova até para ele mesmo, né? Eu acho que o jogador também sente, né? Então, quando o Santos foi contratado, eu tenho certeza absoluta que o João Ricardo pensava da mesma forma, o cara está vindo aí, estão vindo para balançar e tal. E é até bom que tenha uma sombra como essa, importante, né? Porque para o atleta, né, você tem uma sombra da altura, que é o goleiro Santos, né, com a história que ele tem, né, com a experiência que ele tem, motiva também o jogador que está como titular a continuar fazendo boas partidas. E o João tem sido excelente, cara. Na própria decisão, né, do Campeonato Cearense, ele fez a parte dele. Sim, né? verdade. Faltou só os cobradores Verdade. também fazerem a parte dele. Então, assim, eu particularmente sou muito fã do João Ricardo, achei ele um profissional excelente, um cara que trabalha calado, um cara humilde, né? Um cara que está ali para ser de grupo, né? Que isso é muito importante também. Então, eu acho que o seu destaque vale muito mesmo, assim, passa muito pelas mãos do João Ricardo, né? E para o Fortaleza fazer uma boa campanha nessa temporada, tem que começar com um bom goleiro. E de goleiro, o tricolor está bem servido. Legal. Agora, outro ponto positivo para o tricolor de aço que precisamos destacar é o finalizador Lucero, né? Afinal de contas, está chegando uma outra opção para o técnico Vojvoda do Fortaleza, que é o Kaiser, do próprio Fortaleza que estava sendo emprestado. Agora, eu vi uma entrevista do atacante, o Kaiser, ele agradecendo demais o apoio recebido lá em Coritiba. Criciúma, perdão. E se despedindo meio que a contragosto, né? Tipo, eu queria ficar aqui, mas ele usou até um termo assim, a gente, por força de contrato, nós temos que seguir o nosso caminho, né? Então, é mais uma opção para o Fortaleza, mas declaradamente ele queria permanecer no Criciúma, onde vivia um bom momento, inclusive foi destaque da rodada neste final de semana, um dos destaques da rodada neste final de semana. Lucero fez a parte dele, um belíssimo gol por sinal, e agora vai ter a sombra do Renato Kaiser. Talvez seja o mesmo caso do gol lá, né? O João Ricardo com a sombra do Santos, agora o Lucero com a sombra do Renato Kaiser. JP, eu tenho que ser sincero com você, eu particularmente não acredito muito em lágrimas, né? Atualmente não, sabe? Eu acho que o jogador é a questão do bolso mesmo, né? Assim, se você vem com um bom salário, né, e para uma equipe da grandeza que é o Fortaleza, claro, aí você faz uma médiazinha com outro clube lá e tal. Agora, essa coisa de dizer que ele está saindo de lá forçado, eu estou saindo do Criciúma, aqui é que eu queria ficar, aqui é a minha casa. Você faz meio com a média ali, com a torcida e tal, porque a gente não pode fechar portas.
Lógico, né? O verdade. Kaiser precisa deixar essa porta aberta lá. Verdade. E não resta dúvida que ele está feliz de vir para o Fortaleza. Teve esse entrevero aí na vez passada com o Vojvoda, porque ele não era titular e tal. Tá, pode até ter tido isso, mas isso é muito pequeno para uma equipe do tamanho do Fortaleza. Então, eu acho que ele venha feliz mesmo. Vem para uma equipe com Fortaleza, com a estrutura que o Fortaleza tem, com a torcida que o Fortaleza tem e com a estrutura que ele vai receber. Vai ganhar bem, vai ficar bem alojado, né, onde ele vai ficar. Então, eu acho que tem que ter um pouco de teatro nessa história do choro. Uhum. Agora, não resta dúvida que ele estava feliz lá, né? Mas isso é um pouco de teatro. Agora, você frisou bem, assim, é uma sombra para o Lucero, para que ele possa ser aquele Lucero que a gente estava acostumado a ver quando ele logo chegou aqui, né? Porque enfrentou uma fase muito ruim, né? Muito ruim mesmo, a ponto de ter a vaga de titular ameaçada, e aí volta a fazer gols num momento muito importante, né? Que é o início do Campeonato Brasileiro. Então, isso serve de alerta, né? Quando você tem uma sombra, você precisa mostrar futebol, você precisa mostrar por que o treinador vai lhe bancar como titular, né? Uhum. E o Kaiser nem se fala, né? Um grande jogador, goleador também, quando saiu daqui, né, fez muita falta, né? O próprio torcedor do Fortaleza é muito identificado com ele, né? E essa questão né, de exigência contratual que o Fortaleza fez com relação a ele, realmente é um pouco estranha, né? Porque é aquela coisa, o jogador não queria vir, mas o Fortaleza vai exigir. Eu também acredito que o Fortaleza não ia fazer isso. Por mais que o Fortaleza esteja precisando de um jogador para a função, o Fortaleza não ia comprar essa briga, né? Seria mais um capítulo arranhado na história do Fortaleza, né? E com todo respeito ao Kaiser, é um grande jogador, mas acho que não valia essa briga toda. Então, eu acho que teve um pouco de conversa, boa conversa entre as partes aí, com o próprio Fortaleza, o Marcelo Paes, o Kaiser, para fazer esse cenário, né? Esse cenário para que ele possa vir para cá até com um pouco mais badalado. Uhum. Né? Eu acho que isso cria também no torcedor essa coisa, o Fortaleza brigou mesmo para trazer e tal, o cara não queria vir, então cria todo um cenário mais positivo ainda para a vinda dele. Agora não resta dúvida que tem o outro lado também, que é o da cobrança. Se ele vem com toda essa expectativa, né, e esse cenário deixado no ar de que houve essa tentativa de tirar e exigência contratual de que ele voltasse para cá, ele vai ter que mostrar futebol também, né? Uhum. Para ter a vaga de titular. E não se engane ele que ele vai chegar aqui e vai encontrar essas portas escancaradas para ele ser titular, não. Tem que ganhar, tem que jogar em campo, né? Tem que mostrar em campo que ele merece essa vaga de titular, e tem grandes jogadores lá, né? Não só o Lucero. Se ele fizer uma função um pouco mais de lateral, tem Moisés, tem Marinho, tem Machuca, que está mostrando também a que veio. Então, o Kaiser vem para brigar por essa vaga, né? Então, tem grandes nomes aí no Fortaleza para que o Fortaleza possa encontrar essa formação ideal lá para frente, porque vai precisar muito dos gols, né? Num campeonato de Série A, que é dificílimo, e você tem que ser cirúrgico, como foi nesse primeiro jogo, né? Teve a oportunidade, crava a oportunidade, mata a oportunidade, porque é aí que o Fortaleza vai conseguir sempre ficar ali em cima da tabela, que é o que a gente mais quer. Show de bola, e é verdade, Fortaleza que tem sofrido com os atacantes. Moisés, a gente imaginava que ele chegaria, o mesmo Moisés que saiu daqui, ainda não aconteceu, mas o Machuca parece que nesse primeiro momento ganhou a posição no lado esquerdo do ataque do Tricolor, inclusive fazendo gols. A coisa tem acontecido, tá? A gente lembra ainda que, além de Lucero, o Fortaleza tinha Thiago Galhardo, que não está mais no elenco tricolor, foi emprestado para o Goiás, que será inclusive adversário do Ceará na estreia da Série B. Eu fico muito feliz ainda porque o Hércules voltou a jogar e mostrou toda a sua qualidade no meio-campo do Fortaleza. Eu lamento, porque o Cauã vinha se destacando, mas nesse momento penso que Cauã perdeu espaço com o técnico argentino, técnico do Fortaleza, por conta principalmente da grande qualidade do Hércules, saída de bola, chega fácil no ataque, finaliza bem e é um cara que organiza aquele meio de campo. A gente lembra que o Hércules era o dono do meio campo do Fortaleza quando se contundiu e em seguida foi encontrado no próprio elenco o Caio Alexandre. Depois o Caio Alexandre cresceu, mas por conta, infelizmente, por conta infeliz do acidente, por assim dizer, do Hércules, né? O treinador Juan Pablo Vojvoda dedicou o mérito da vitória sobre o Tricolor paulista aos jogadores do Tricolor do Picinho. O primeiro tempo é verdade, o São Paulo teve mais posse de bola e o complicou a gente, também teve mais finalizações, nós não tivemos finalizações, no entretempo falamos de encaixar melhor a marcação, nossa pressão,
Entonces, los zagueros de ellos jugaban muy libre. Entonces, o pedimos a Pikachu que adelante unos metros, y si no era Pikachu, era o Pochettino quien debía o saltar a esa presión. Acho que comenzó segundo tiempo con una melhor opressão, y futebol muchas veces es eso. Cuando você no deja jugar al adversario, un adversario de cualidad, y impor condiciones de presión en un campo difícil, você recupera bola y a partir de esa recuperación tem más ar para manejar o bola. A partir de ese momento, eu olhava un time ya jugando en campo adversario, un time creando situaciones, un buen gol con un buen pase de Pochettino para Lucero, muy buen gol. Depois aparecieron muchos más espacios, teve una o Machuca también, y después una muy similar Machuca. Conseguimos 2 goles en un campo difícil, y acho que es mucho mérito de jugadores. Saber sustentar o primero momento o momentos difíciles en un campo difícil. Es difícil, muchas veces uno fala de afuera, ¿me entienden? Más hay que comprender al jugador que está dentro del campo. Ellos saben mejor que nenhum cómo debe manejar esos momentos de juego. Ellos en el primer tiempo no encajaban bien o marcación, sufrieron, lutaron y llegaron a entretempo con un 0-0. En el entretempo corregimos, y o características nosas es eso, corregir y ejecutar. No solamente falar, sino falar, escutar y ejecutar, y hallo que a principio del segundo tiempo ya jugadores o méritos de ellos por haber ejecutado lo que necesitaba a partida. Belíssima camisa do Fortaleza. Cara, eu acho massa a marca própria. Eu sei que o Fortaleza hoje não é mais o responsável pelas confecções do jogo, mas a marca própria continua. Linda essa camisa, por sinal, muito bonita. A gente aceita aqui, inclusive, presentes, caso queiram mandar, né? Quem sabe, de repente. Dá para usar social. É a camisa socialmente, né? Você pode sair na... Eu defendo isso, cara. O Mancini usa uma camisa branca, com os detalhes pretos aqui, só com vozão, sem o símbolo do Ceará. Lindíssima, cara. Para você usar, como você falou, socialmente é muito legal. Eu gosto muito. Legal. Né? De mim, eu não uso camisa de time. Nenhum. Nem Ceará, Fortaleza, nenhum. Mas aquela camisa do Fortaleza, ou a do Ceará, ou a do Ferroviário, que é T33, eu usaria tranquilo, porque é bonito, né, cara? Camisas como essa, a gente usar normalmente aí. Mas voltando ao futebol, falar em camisa, tem um camarada aqui na TV, uns 2 meses triste, cara. Todo o programa aqui era chorando, lamentando. E as camisas guardadas. Hoje o cara chegou aqui com 2 camisas, uma vestida e uma na mão, rodando e sorrindo. Fala, meu Deus. É o nosso volante, rapaz, Cláudio Costa. Cara, o Vojvoda declara total apoio ao seu elenco. Ele fala que é méritos dos jogadores. Pochettino, de fato, jogou muito bem. Um verdadeiro passe para o gol do Lucero, além desses nomes que nós já falamos, né? O técnico estava, inclusive, para alguns, pressionado por conta do momento não tão bom. Porém, os resultados na Copa Sul-Americana, 3-0, se eu não me engano, e 5-0, e agora a estreia contra o São Paulo deu um alívio, a gente percebe. Mais leve durante a coletiva, né, Alisson? Assim... essa pressão no Vojvoda, eu acredito muito que passa muito por essa questão de enfrentar o maior rival, né? O retrospecto que ele tem, infelizmente, contra o maior rival não é bom em se tratando de clássicos. A prova é que o maior rival foi campeão estadual e, se você puxar um retrospecto antes mesmo da decisão do estadual, já não era favorável para ele. Então, o torcedor, por mais que, claro, a prioridade seja a Série A, seja a Sul-Americana, sejam outros campeonatos, né, de um nível maior, o torcedor não quer perder para o rival. Claro, isso é óbvio. Claro. Né? Então, essa pulga estava, com perdão do trocadilho, né, porque tem um pulga lá no Ceará, então essa pressão estava sobre o Vojvoda. Né? Então, e isso incomoda bastante e estava incomodando ele. Né? A gente vê que ele ia para as coletivas assim, meio nervoso mesmo, né? Já respondendo com uma certa rispidez, apesar de ser um cara muito gentleman, muito calmo, né? Muito educado, mas ele já estava um pouco mais incomodado com isso.
E aí, quando você vai para uma outra competição, que já deixou o rival de lado e vai bem nesse retrospecto, claro que dá um alívio, né? Dá a tranquilidade que você precisa para trabalhar. Né? E o Vojvoda precisa muito disso, porque ele vai precisar muito, JP, alternar esses esquemas que ele vai colocar em campo. É de acordo com o adversário que você vai enfrentar e de acordo com o adversário que você vai jogar em casa. Por exemplo, agora contra o Cruzeiro, que é o próximo adversário da Série A, um Fortaleza totalmente diferente. É um Fortaleza que vai propor jogo, não é um Fortaleza que vai esperar jogo. Então, é muito legal a gente tá nessa expectativa de ver também como é que vai ser esse Fortaleza propondo o jogo dentro de casa, né? Que ele tem que voltar a ser aquele Fortaleza da intensidade, né? Que o Vojvoda sempre cobra dos jogadores, mostrando que o Fortaleza pode enfrentar qualquer adversário de igual para igual e mostrar o seu poder de mando de campo em casa, né? Então, é muito interessante isso aí, porque nos últimos esquemas, o que ele fez? Ele privilegiou muito a marcação no meio de campo. Sim. Então, agora na Série A, esse esquema vai continuar, né, com o Zé Wellison, com muitas vezes o Sacha ali também ajudando na marcação, o pessoal que chega para ajudar na marcação. Então, vai ser privilegiado isso ou ele vai soltar mais os meias, como você falou, o Hércules, que faz muito bem essa transição, a meninada, Cauã e Kevin também, que tem essa transição mais rápida, né, são mais soltos, mais atacantes, mais meias ofensivos. Então, o Fortaleza vai abrir e partir para esse esquema de ataque ou não? Vai continuar fechadinho para depois matar o jogo no contra-ataque. Então, a gente fica também nessa expectativa. Eu acredito que contra o Cruzeiro ele vai mais solto, né? Vai propor mais o jogo, né? Vai mostrar que o Fortaleza tem essa capacidade também. E aí, tendo as peças que tem para o banco de reservas para colocar no segundo tempo, ele pode, de repente, voltar a fazer esse esquema mais forte de marcação e conseguir dominar, ter mais posse de bola, né? Essa partida contra o São Paulo chamou muita atenção. Foi praticamente 70% de posse de bola de São Paulo e 30% do Fortaleza. Pois é. Mas posse de bola não quer dizer muita coisa. A prova está aí o resultado, né? Quando você vai jogar fora de casa contra um adversário muito forte, como é o São Paulo, que propõe o jogo, eu posso ter menos posse de bola, mas posso ser cirúrgico e eficiente nas finalizações. O torcedor quer resultado. O torcedor do Fortaleza, há muito tempo, que ele não quer mais show, né? Claro, ele viu muito tempo o Fortaleza ser um Fortaleza que atuava bem, que dava show e que ganhava as partidas. Mas quando os adversários estudaram o Fortaleza, né, e o esquema que o Fortaleza impunha, ele foi... Eu não digo que ele saturou, mas ele estava mais difícil, foi preciso mudar. Então, se é de mudar com Fortaleza conseguindo as vitórias, perfeito, o torcedor quer isso. O torcedor não quer show, o torcedor quer resultado. De repente, pode até não jogar muito bem, mas ganhar de 1-0, ganhar as partidas, está maravilhoso. É isso que o torcedor quer. Beleza. E o Tricolor de Aço, como falou o Alisson, joga no dia 17 de abril, quarta-feira, contra o Cruzeiro, na Arena Castelão, às 20 horas, pela Série A. Inclusive, Cláudio Costa já garantiu, segura aí, Cláudio Costa já garantiu a sua vaga nesse clássico, nesse jogo. Só que tem um porém, cara. O Filipeta, ele disse que vai para o estádio. Vixe, mano. Só que ele é Mick Jagger, cara. Quando ele vai, Fortaleza perde. Eu estou propondo ao Cláudio Costa a gente fazer um pacote, porque são 4 jogos do Fortaleza em casa. Os próximos 4 jogos são em casa. A gente mandar o Felipe para Tóquio, para Gâmbia, sei lá, qualquer lugar. Lá em cima do estúdio tem uma porta lá que se você fechar e trancar, esconder a chave, aí só libera ele depois de terminar o jogo. Pode ser também. Fortaleza pega o Cruzeiro, cara. Como você falou, Fortaleza nessa partida deve propor o jogo, né? Deve dominar mais a partida, talvez mais posse de bola. Só para a gente fechar aqui a agenda do Fortaleza, você pode comentar em cima, tá? Domingo, no dia 21 de abril, às 19 horas, recebe na mesma Arena Castelão o Altos do Piauí pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Outro jogo importante para o Fortaleza. Sempre é decisão para o Fortaleza. Aí você imagina, JP, esses jogos do Fortaleza, véspera de jogo contra o Boca. Né? Se o Fortaleza ganha do Cruzeiro, se o Fortaleza classifica e vai classificar, se Deus quiser, contra o Altos, aí vem a partida contra o Boca. Como é que vai ficar essa Arena Castelão para os muchachos, para todos os tricolores? Né? Então vai ser caldeirão. Fortaleza tem tudo para viver um grande momento. E aí que vem a importância desse momento, dessa sequência de jogos. Ele conseguindo vitórias, classificação e a vitória contra o Boca, aí ninguém segura o Fortaleza, né? Porque ele embala de vez e isso vai ser um combustível, isso vai ser gasolina no fogo para o Fortaleza na Série A, né? E nas outras competições que ele vai, porque tem a Copa do Brasil também, que vai começar outra fase. Exatamente. Então, eu acho que é uma sequência, assim, chave para o Fortaleza, né?
ganhar do Cruzeiro na quarta-feira, e tem tudo para isso, o torcedor está motivado. É possível, total. É possível, total. E aí, na sequência, conseguir a classificação contra o Altos, e eu já estou vendo uma coisa muito legal, que é não menosprezar, né? Há esse clima, inclusive na torcida do Fortaleza, e isso é legal, porque, claro, o Fortaleza, se você for colocar individualmente, tem valores individuais muito superiores à equipe do Altos. Mas a gente sabe que futebol não existe isso, meu amigo. Futebol é na vontade, né? É na disciplina, é na eficiência dentro de campo. Então, pezinho no chão, jogar com seriedade contra o Altos também para conseguir essa classificação importantíssima, e aí vem o jogo contra o Boca na sequência. Então, você imagina como é que não está o torcedor do Fortaleza, né? Com essa ansiedade de ver o Tricolor se sair bem nessa sequência de jogos aí. Cara, é isso. E tem um jogo após o Boca que vai ser também em casa, não me lembro qual é o adversário agora. Lembrando que o Cruzeiro vem de vitória também, venceu por 2-1 também, venceu o Botafogo. E é um jogo importante porque, como a gente falou, é sempre bom começar bem uma Série A, principalmente contra os adversários do mesmo nível ou até um nível mais baixo. Eu acho que o Cruzeiro está nessa situação nesse momento. Contra o Altos, bem pontuado por você, não dá para a gente menosprezar, afinal de contas, a Copa do Nordeste já mostrou várias caras novas, por assim dizer, né? Equipes que não eram favoritos, mas que chegaram à final, semifinal, foram campeões, inclusive, então, nada de menosprezado, tem que jogar com muita seriedade contra o Altos. E JP, que tem um treinador copeiro, que conhece bem o futebol cearense, o clima do futebol cearense, que é o Flávio Sapinho, né? O Flávio Araújo. Então, não dá realmente para menosprezar. É difícil o jogo, então é com seriedade. E contra o Boca Júnior é decisão, cara, porque nessa Copa Sul-Americana só passa um de cada grupo, só o primeiro de cada grupo. Depois os outros vão disputar com a turma que vem da Libertadores e tal, mas um de cada grupo. Nesse momento, o Fortaleza é líder. Se vencer o Boca, ou até empatar, porque o Boca empatou já o primeiro jogo, mas se vencer o Boca, dispara e tem um saldo excelente, já tem 8 gols de saldo, Fortaleza, o que é excelente para critérios de desempate, gols prós e saldo de gols, quer dizer, está muito bem, então é um jogo também decisivo contra o Boca Júnior. Alisson, posso chamar o intervalo? A gente já volta. Pode ser? Vamos juntos. A gente volta já com muito mais informação esportiva para você. E o Ceará é pauta no próximo bloco. Sai daí não, que é rapidez. Com a ponta dos dedos, é possível cuidar da saúde, acessar lugares e fazer sua voz ser ouvida. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O Brasil tem 26 capitais e sabe qual é a que tem passe livre estudantil, papum, automático, sem burocracia para todos os estudantes? Fortaleza. Em Fortaleza é assim. Se tem carteirinha de estudante válida, tem passe livre. É para estudantes da escola pública, da escola particular, da universidade. O negócio é completo, meu patrão. Essa prefeitura tá trabalhando, mano. Passe livre estudantil para todos os estudantes. Pela primeira vez, Fortaleza tem. Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais. Vida Nova, o maior programa de investimento da história de Fortaleza, vai trazer novas soluções para antigos problemas que até hoje não foram resolvidos. Obras históricas, como a reforma da Ponte dos Ingleses, a drenagem da Avenida Heráclito Graça, o túnel da Domingos Olímpio, as entradas do Álvaro Wayne e Bom Jardim, a urbanização da Orla e Espigão do Titanzinho. Desafios que pela primeira vez serão resolvidos, melhorando a vida de quem mais precisa. Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais. Tá sabendo da novidade? Que novidade? Agora tem passagem para estudante, remédio em casa, berçário, curso de inglês, tudo 0800. Pela primeira vez e pela primeira vez, é coisa nova, foi a Prefis que fez. A primeira vez, é coisa nova, foi a Prefis que fez.
Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais. Pensar em um posto de saúde móvel que vem onde a gente precisa ia ser bom demais, né não? Pois é, a prefeitura pensou nisso e criou o Vem Saúde. Unidades móveis de saúde com exames, consultas médicas, dentista, aplicação de vacinas e entrega de remédios, meu patrão. Mais uma ação para reforçar o atendimento de saúde na cidade. Unidades móveis de saúde. Pela primeira vez, Fortaleza tem. Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais. Com a ponta dos dedos, é possível cuidar da saúde, acessar lugares e fazer sua voz ser ouvida. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Show de bola, estamos de volta com o programa Resenha de Artilheiro na sua TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, toda segunda-feira às 16h30, tá? E o Alvinegro de Porangabuçu, sábado, dia 20 de abril, às 18 horas, recebe o Goiás na estreia pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Depois, enfrenta o Mirassol no dia 29, às 19h30, no estádio Campos Maia, em Mirassol. Cara, um jogo importante, aquilo que a gente acabou de falar em relação à Fortaleza, estrear em uma competição vencendo é fundamental. Diante do seu torcedor, melhor ainda, afinal de contas, o Ceará vem de uma conquista do Campeonato Cearense, porém, uma eliminação da Copa do Nordeste. JP, antes de falar no Ceará, só mandar um abraço aqui para um craque também, que é Paulo Sérgio Cordeiro, né? Olha, grande é bom, coordenador do programa aí, está aqui também junto com... E joga bola também. Bate o rachinha, viu? Pois é, falando do Alvinegro, né, que teve aí esse momento de comemoração no final de semana da carreira, daqui a pouco a gente vai falar mais ainda, mas para essa estreia de Série B do Campeonato Brasileiro, não poderia ter um adversário melhor, né, para dar esse teste mesmo realmente de força para a equipe do Ceará, né, que vem se preparando, que vem embalado aí por esse título de campeão cearense e que, sem sombra de dúvidas, JP, precisa de contratação, ainda precisa de reforços. Esse elenco que o Ceará tem aí, tudo bem, é um elenco que tem qualidade, mas qualidade com 11, né? Uhum. A partir do momento que o Mancini precisa fazer alterações, precisa mudar a equipe, mudar a forma de jogar, aí o Ceará passa a ter dificuldades. E isso, para uma Série B do Campeonato Brasileiro, não é a mesma coisa de um Campeonato Cearense. Né? Porque no Campeonato Cearense, muitas vezes, você pode suprir essas ausências aí no elenco com a torcida, né? Com a força, com a tradição, com a história. No Campeonato Brasileiro é diferente, amigo. Você tem que ter elenco mesmo e tem que ter reposição. E, sem sombra de dúvida, o Ceará ainda não tem esse elenco para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, para que a gente possa ter uma segurança de dizer, não, vai brigar realmente por acesso. Então, o Ceará precisa urgentemente de classificação e tem uma má notícia para o torcedor do Ceará, inclusive quentinha, que você até pode reforçar mais ainda. O clube japonês acabou de negar a proposta que o Ceará fez, né, para a questão do Saulo com o transfer ban, e isso continua impedindo o Ceará de contratar, e o Ceará só tem até sexta-feira, amigo. Então, isso é complicadíssimo. Então, só tem até sexta-feira para contratar, são pouquíssimos dias. Claro que tem nomes engatilhados, mas o clube japonês negou, o Ceará tem que fazer uma nova proposta para resolver de vez esse problema do transfer ban, né? Então é complicado. A proposta é pagar, porque eles tentaram negociar e assim, se eles aceitam a proposta do Ceará, o Ceará está liberado, ele não precisa pagar, basta negociar e o clube aceitar. Se o clube aceitou a proposta, firma um acordo e o Ceará está liberado. Como o clube não aceitou, eu penso que a única opção do Ceará agora é pagar. Ou ele paga ou eles não liberam. E aí fica, de fato, complicado para o Ceará, como você falou. Acho que o Ceará tem um sistema defensivo interessante. 2 bons laterais. Um que já provou que tem qualidade, Rai Ramos. O outro que é bom, mas aqui ainda não teve tanta oportunidade, que é o Rafael Ramos. 2 laterais esquerdos bons, PV e o Bahia. 2 caras bons. 4 zagueiros interessantes, que é o Ramon Menezes, que é o Matheus Felipe, que é o Jonathan, que é o David Ricardo, que para mim é o melhor de todos eles, técnico, muito bom. 2 bons goleiros, e aí a gente espera a recuperação do Fernando Miguel, que eu acho que vai demorar ao longo da temporada, não sei ao certo quanto tempo vai ficar. No meio, Ceará encontrou alguns nomes, encontrou não,
contratou, foi buscar alguns nomes interessantes, como Lourenço, como... Aí o Richardson voltou a jogar, né? Voltou a jogar bem, o Castilho já estava lá e sempre ajuda muito, e o Mugni também, que é um nome que tem contribuído. Agora, do meio para frente, eu acho que entra nessa parada que você falou do Ceará aí, porque além do Eric Pulga e do Ailon, eu não vejo outro se destacando. Talvez jogue uma partida ou outra interessante, mas no geral, por exemplo, o Saulo Mineiro não está bem, cara. Facundo Castro não se ouve bem. O Barceló, um jogo ou outro, mas também não é o suficiente. O Ceará precisa de alguém que resolva ou que pelo menos divida com o Eric Pulga um protagonismo, coisa que não está acontecendo. Estou contigo. São 11 nomes que o Ceará tem como titular. Quando vai para o banco de reserva ou para as reposições, são sempre as mesmas e as dificuldades acontecem. E aí, você, sem sombra de dúvida, posições obrigatoriamente o Ceará tem que ter. Goleiro, porque realmente o Fernando vai passar muito tempo e a questão da contusão talvez para essa temporada não dê mais. E aí ele só tem 2, e é aquela velha história do senso comum, né? Quem tem 2 só tem 1, né? Então, verdade. Quem tem 1 não tem nenhum. Quando verdade. Você tiver só com 1, você vai precisar de outro e não tem. Vai precisar de um volante também, precisa desse volante, porque tem Richardson ali, muitas vezes, o Irme, tá aí, tem 2, mas precisa também desse cara para que possa reforçar ali também quando precisar ter reposição. Até por conta dos cartões. Cartão, tal, né? Contusão, desgaste, né? Você vê hoje em dia o nível de competitividade, JP, na competição como o Campeonato Brasileiro é tão grande, mas tão grande que você não vai ver nunca. Assim, é difícil você ver uma equipe que repita um jogo de uma partida para outra. É difícil. Muito difícil. Não só por questão tática, não. É por desgaste mesmo, né? Por contusão, por suspensão. Então, é difícil. Então, você tem que ter elenco. Você tem que ter opção. Não inchado, nem 8, nem 80. Nem 80 como o Ceará foi na temporada passada, nem 8 como está agora. Perfeito. Então, e é uma competição longa, né, cara? E é uma competição muito longa, muito desgastante, né? Então, você precisa dessa reposição urgentemente. Vai precisar desse meia, como você falou, porque o Ceará tem opções, mas não tem aquele meia, né? Por exemplo, o meia de cadência. O Ceará tem 2 opções boas, Mugni e Ricaldi, mas os 2 não estão mostrando futebol. Não, infelizmente então, não dá nem para cravar eles como titulares hoje. São titulares porque não tem opção. Se chega uma opção para ganhar a vaga, esse vai chegar para ser titular. E precisa do atacante, porque nós não temos principalmente o atacante de referência. Né? Ele já tentou com o Barceló tentou algumas vezes, o Saulo fez essa função e no Clássico foi bem, né? Que foi um achado, e o próprio Recalde foi essa carta na manga tão falada pelo Mancini ultimamente, que inclusive fez até gol, né? na partida contra o Sport. Mas não é esse cara. Né? A gente não tem essa firmeza de ser esse cara, então precisa desse atacante de referência também. Então, nós listamos aí pelo menos 3 ou 4 posições que o Ceará precisa contratar. E aí, com esse problema de transfer ban, fica muito difícil. Você vai iniciar uma Série B, todo um semestre de Série B do Campeonato Brasileiro com essa dificuldade, com essa limitação de elenco, porque a gente sabe que Campeonato Brasileiro, a prova, todo ano mostra aí. Quando você vai muito mal no primeiro semestre, para você recuperar fôlego no segundo semestre, com todo mundo subindo e você ficando para trás, é difícil demais. Você tem que fazer gordura no primeiro mesmo. Tem que fazer gordura no primeiro. Então, tem que começar bem. E passa por um elenco. Né? Então, o Ceará tem mais essa dificuldade aí na questão de contratação, de formatação de elenco, e é preocupante isso, muito preocupante. Claro, o elenco mostrou que tem qualidade, né, entre os titulares, né? O Mancini tem essa confiança da direção para continuar, né? Está aqui desde a temporada passada e está formando o elenco e, como ele sempre diz nas coletivas, né? É um elenco em construção, mas essa construção precisa ser rápida. Né? É como se fosse um casal que casou agora e que precisa da casa e morar na casa urgentemente. O casal não tem tanto tempo para esperar essa construção dessa casa. Essa casa precisa estar construída logo, porque chegou o momento. Né? Então, o Ceará precisa estar construído, esse time em construção precisa estar construído já. Né? E precisa estar com essas opções de elenco também, para que o Mancini possa fazer isso, né? Essas mudanças, essas estratégias durante os adversários que vai enfrentar, porque, sinceramente, cravar o Ceará atualmente como uma das equipes que vai brigar pelo acesso, a gente pode até cravar, mas pela tradição que o Ceará tem, pelo peso da camisa que o Ceará tem, por elenco, eu não botaria a mão nesse fogo. Por elenco, não. Mas pela tradição, mais pela força, pelo peso da camisa, pela torcida.
Agora, se falar de elenco, que é o que a Série B muito se exige, força, né? É um campeonato de muita competitividade, o Ceará ainda não está preparado, amigo. Então, urgência nisso, a direção do Ceará tem que cuidar nessa questão do transferban, pagar essa pendência com o clube japonês para que possa começar a se estruturar, porque isso aí também pode voltar a desestabilizar o elenco. Né? O elenco foi blindado aí nesses últimos jogos, aí, até para o Campeonato Cearense, por conta desses problemas extracampo, mas se voltarem agora esses problemas numa Série B de Campeonato Brasileiro, vai fazer diferença, vai dificultar, e você começar ruim uma Série B de Campeonato Brasileiro, como você falou bem, é difícil recuperar fôlego. Perfeito. Cara, para a gente fechar aqui a pauta Ceará, houve neste final de semana a carreata, segura aí, a carreata do título, título, né, cara? E uma festa muito bonita, mais uma festa interessante feita pelo torcedor, inclusive um torcedor ilustre passeando aí no meio do torcedor, descalço, sem camisa, que foi o Mota, né? Figuraça, Mota. né, JP? Espetacular, Figuraça. Cara. Espetacular. O meu irmão, né, acho que o Hugo também, você e tal, participa de um grupo, não um grupo de WhatsApp, mas grupo presencial mesmo, em que o pessoal sempre bate uma bolinha e tudo, e o Mota está sempre nesse grupo. Exatamente. E o meu irmão falava exatamente disso. Cara, o Mota é isso aí mesmo, né? O Mota é esse cara humilde, o Mota é esse cara torcedor mesmo, um cara que tem amor pelo Ceará, realmente, né? E realmente chamou muita atenção, né? Uma outra coisa que chamou a atenção nessa carreata foi que nenhum atleta do Ceará estava presente, né? Estava na folga, né? E não foi ninguém. E eu, particularmente, considero isso aí uma falha gravíssima. Poxa vida, carreata, né? Do título, o torcedor está lá para comemorar, tem o troféu, né? O grande símbolo da conquista, mas não tem um jogador, cara. Eu achei estranho também. Ah, mas estão na folga. Pô, a gente já viu muitas carreatas de título por aí com jogador na folga e todo mundo lá. Ou então, pelo menos, alguns representantes, né, cara? Então, bola murcha do Ceará para essa carreata aí sem um jogador. Concordo. Agora, por outro lado, eu estou com o torcedor. O Mota, a presença do Mota valeu por todos eles, porque o que o Mota jogava pode juntar todos desse elenco aí do Ceará, não calça nem a chuteira do pé esquerdo do Mota. Eu estou contigo. O Mota jogava demais e vestia aquela camisa de fato com força, com disposição. Deixa eu falar aqui de Campeonato Cearense Série B. Afinal de contas, temos muitas equipes interessantes e está acontecendo aí a semifinal do Campeonato Cearense. Tá? Tivemos Itapipoca, que recebeu o Tirol e empatou em 2-2. Os gols foram Diego Viana, abrindo o marcador para o Tirol, e o Itapipoca empatou. Com o Valtinho, né? Com o Valtinho. Tem VT ou só as imagens? Só as imagens, né? É isso aí. Alisson, cara, interessante a gente ver o futebol cearense também organizado na Série B. A gente teve um pequeno problema que foi o Guarani, que não quis continuar na competição. Então, ao invés de 10, tivemos 9, mas o nível eu achei interessante. Eu sei que os campos não eram tão bons como deveria ou como poderia, mas já é um passo a mais que a federação tem feito para estruturar cada vez mais e melhor o futebol cearense. E me chama a atenção essa equipe do Tirol, né, rapaz? A grande surpresa, né? A grande, eu não vou falar zebra, porque até desrespeito com a equipe, mas assim, a surpresa mesmo, uma surpresa agradável da Série B do Campeonato Cearense, o Tirol. E essa estrutura realmente, né, levando a sério, mostrando que realmente o Campeonato Cearense, quando mais as pessoas querem desvalorizar, dizer que os campeonatos estaduais não têm importância, eu sou daqueles que defendo, assim. Eu sou muito defensor da nossa mercadoria, também, do nosso manjadinho. Então, eu acho muito legal quando a Série B está assim concorrida, equipes tradicionais, né, querendo voltar aí à Série A do Campeonato Cearense, equipes surpresas, assim, revelações. É daí, muitas vezes, JP, que é tirar também muita matéria-prima, muito jogador bom, claro, né, para as equipes principais e formação de elencos. Então, eu acho muito legal isso, né? Bola cheia aí da federação por estar realizando essa Série B com tanta seriedade, né, com tanta organização. E a gente fica muito feliz com isso, olha só, e a alegria, né, movimenta. Foi em Itapipoca o jogo, né? É, muito legal. Itapipoca, de tanta tradição, né, no futebol, assim, movimenta o interior do estado. É muito legal, cara. Eu sou muito fã do Campeonato Cearense e vibro muito quando vejo disputas assim, como as semifinais estão sendo. Beleza, e a partida de volta vai ser no estádio Presidente Vargas, no próximo sábado, dia 20 de abril, às 16 horas. Tivemos esse jogo lá em Itapipoca, o segundo, a volta vai ser
no PV. E hoje, às 19 horas, tem o segundo jogo da semifinal, que vai ser jogo de ida, na verdade, entre Cariri e Icasa, lá no Romeirão. Clássico. Olha que legal. As duas equipes de lá, né? Sim, não são clássico por conta da tradição do Cariri, que não é tão tradicional assim, está começando agora, praticamente, mas são equipes de lá. Do Cariri. Então, um jogo interessante. Cariri que tem feito também uma competição razoavelmente bem. É bem verdade que o Icasa está sobrou na primeira fase e a gente não espera em torcida, mas espera que ele continue por conta da qualidade, a estrutura diretiva e também a qualidade do time em campo, tá? O jogo vai ser hoje às 19 horas. Bacana demais. Um abraço para o nosso amigo Fabiano, né? Rodrigues. Está lá no Icasa fazendo esse trabalho, um colega de televisão também, né? De jornalista, fazendo um trabalho tão bacana no futebol, né? A gente fica feliz também com isso. E o Cariri é isso, né, cara? O Cariri é essa nossa potência também do futebol, né? Assim, quantas partidas memorosas, né? E decisões também, né? De semifinal, de final. Total. Jogando lá no Cariri, jogando no Romeirão. Então, tem esse peso realmente o Icasa. E que bom que as pessoas estão tomando lá, estão dando as mãos, fazendo esse resgate do futebol no Cariri. Porque a gente precisa, né? Do futebol do Cariri cada vez mais forte, né? Cada vez mais qualificado, para que possa voltar aí, quem sabe, a brilhar também na Série A do Campeonato Cearense. Show de bola! E o Ferroviário estreia na Série C no domingo, dia 21 de abril, às 16h30, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, contra o Figueirense. Parada duríssima, Parada difícil, Parada né? duríssima. Série C também é pedreira, viu, velho? E com o Ferrão nada é fácil, né? Sempre é assim, né, cara? Aí vem mais uma vez, né? Como é bom a gente ver o Ferroviário numa Série C do Campeonato, né, brasileiro, cara. O Ferroviário que é esse time realmente, assim, do resgate desses torcedores raízes, né? Assim, da dificuldade. Cara, você imagina a dificuldade que é formar um elenco no Ferroviário para disputar uma Série C de um nível como esse, né? Enfrentar logo de estreia o Figueirense, meu amigo. Uma equipe de tradição, uma equipe de força, uma equipe que tem poder aquisitivo, né? Que tem poder financeiro. Mas eu acredito muito nessa formação do Ferroviário, né? Nesse elenco que foi formado do Ferroviário. Passou por muita organização, passou por muita estrutura, né? Nessa direção atual do Ferroviário, né? Com valores que foram mantidos aí do Campeonato Cearense, valores que mostraram, né, que tem realmente potencial, que poderiam até estar numa equipe de Série B, né? Destacar Ciel, continua, né, um garoto, né? O Ciel brilhando, Gabriel também. Então, eu acho que o Ferroviário tem um elenco bom para disputar essa Série C do Campeonato Brasileiro. Só precisa planejar bem, viu, JP? Porque não é fácil, cara. Não é fácil você enfrentar adversários de Série C. Tem muitas, mas muitas mesmo, dificuldades de estruturas de campo. Então, você tem que ter isso muito nas mãos, assim, planejado, para que você possa saber jogar nesses campos. E passa muito por isso. Não é só qualidade de elenco e não é só força física. É você planejar realmente os adversários e onde você vai estar. Viagens desgastantes, mas isso o Ferroviário está acostumado, né? É verdade. Até bem pouco tempo. Tava Série D, né, cara? Estava de balsa, né? É verdade. Então, eu confio muito e torço mesmo, assim, como torcedor mesmo pelo Ferroviário, para que dê certo nessa Série C. A gente tenha mais um representante aí, quem sabe, na Série B do Campeonato Brasileiro. E eu acredito muito nessa diretoria e na comissão técnica. Conversei recentemente com o Copertino, cara que tem uma capacidade gigantesca. Então, boa sorte para o Tubarão da Barra na Série C. Ainda na Série C, o Floresta estreia também agora, nesta semana, dia 21 de abril, no domingo, às 19 horas, no Domingão, em Horizonte, contra o Botafogo da Paraíba. Outra pedreira para os nossos times, né, velho? Você vê, né? Botafogo que perdeu o Campeonato Paraibano agora no final de semana para o Souza nos pênaltis. Souza, exatamente. O presidente lá do Souza, porque o apelido do Botafogo é Belo, Belo. Né? Cantou uma música Tirou lá do onda, Belo. né, cara? É verdade. Cara, é como o nosso colega Caio César sempre diz, se não fizer hora, se não tirar onda, não é rival, né? É verdade. Então, passa por isso também. Então, você vê, né, cara, o nível de uma competição como essa, né? Botafogo da Paraíba, Figueirense, né? Então, e os nossos representantes cearenses também, né? Assim, dá muito orgulho ver uma equipe como o Floresta, que durante todos esses anos aí vem se formatando, né? Vem formando jogadores, vem revelando jogadores, chegar a uma Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente quer que leve muito a sério, né? Como o Floresta vai levar assim, para que ele possa cada vez mais se consolidar nesse cenário do futebol,
porque é uma equipe assim que merece, né, nossos aplausos, porque não é fácil fazer, né, cara? Você vê que as equipes grandes, elas já enfrentam dificuldades, né, para conseguir planejar, se estruturar. Você imagina uma equipe como Floresta, né, como o próprio Ferroviário. Então, assim, estou torcendo muito para que esse Campeonato Brasileiro da Série C, os nossos representantes cearenses nos deem orgulho, né, vão bem e consigam, quem sabe, aí pelo menos uma vaguinha na Série B do Campeonato Brasileiro. Já está bom demais, já está de bom tamanho. Seria sensacional. Né? Meu parceiro, seguinte, eu vou conversar agora sobre Azul Consciente, que é um projeto do Resenha de Artilheiro, mas antes eu quero me despedir de você, agradecendo aí o seu apoio, sua contribuição, e segunda-feira está de volta aqui, né? Muito obrigado, JP, agradecer mais uma vez a você, né, pelo convite. É bom demais bater um papo, né, assim, leve como o programa é, e falar sobre futebol é uma maravilha, né? Então, estou sempre à disposição. Um abraço aí para todos que estão nos acompanhando, né? E continuem prestigiando o programa Resenha de Artilheiro, que é só bola de craque, bola cheia. Show de bola, garoto. Beleza. Olha só, Azul Consciente é um evento que o Resenha de Artilheiro organiza todos os anos. Estamos no 3º ano, na 3ª edição, e a ideia é reunir mais e mais pessoas para a conscientização e orientação do autismo, tá? Instituições, famílias, profissionais estão sempre envolvidos nesta batalha para que mais pessoas entendam, compreendam a necessidade de conscientização do autismo, tá? Isso vai acontecer, esse evento vai acontecer no dia 27 de abril, na FC Porto. A gente convida a todos vocês para estarem com a gente nesse evento, tá? E para trazer luz a este evento também, além da causa que é super nobre, a gente está trazendo algumas pessoas, algumas instituições a cada programa, semana após semana, até o dia do evento, tá? Já tivemos aqui o pessoal da Fortaleza Azul e hoje estamos conversando com as pessoas da Casa do Gui. Estamos com, deixa eu ver aqui quem são as pessoas que estarão com a gente aqui, tá? A gente já vai apresentá-los para que a gente possa conhecer um pouco mais e também lançar luz. Olha só quem está com a gente, Agnes Bezerra, diretora jurídica da Casa de Gui, e também Nacélio Barros, né? Já está com a gente aqui, a gente vai conversar sobre a instituição em si, sobre a importância dessa conscientização, e eu quero a tua participação também com a gente para levantarmos juntos essa bandeira tão especial, tão nobre, que é essa conscientização e esta orientação. Olá, muito boa tarde, satisfação recebê-los aqui no Resenha de Artilheiro. Agnes Bezerra e Nacélio Barros, não é isso? Isso. Muito boa tarde, satisfação tê-los com a gente. Boa tarde a todos. É com muita alegria que a Casa de Gui recebeu esse convite, nesse mês tão especial que nós estamos no Abril Azul, para conscientizar sobre o autismo. É de suma importância termos eventos como esse, inclusive passando pelo esporte, dentro do autismo, porque o esporte trabalha coletividade, trabalha regras, trabalha parte motora. Então, é de suma importância termos ações desse sentido. E a gente queria falar um pouquinho da Casa de Gui. Claro, fica à vontade. Antes de eu ser advogada, antes de eu ser coordenadora jurídica, eu sou mãe de 2 crianças com autismo, o Benjamin e a Ana Beatriz. E junto com outros pais, em especial a Cláudia e o seu Nacélio, que tem o Gui, Imagina a dificuldade do autismo, o Gui já é um adulto, como era o autismo há 18 anos atrás, e surgiu esse interesse no coração, de abrir uma instituição para atender mais famílias atípicas. Hoje nós temos 224 famílias, eu vou deixar o seu Nacélio falar um pouquinho sobre. Meu Deus, 224 famílias, rapaz, que tamanho, né? Que extensão. Pois não, meu irmão? Pois não. A Casa de Gui é assim, ela acolhe essas crianças, 204 crianças. A gente tem 4 terapias para poder oferecer, no caso a psicologia, a psicoterapia, a psicopedagogia, e a fonoaudiologia. Isso para ver a evolução, para ver essas crianças, como é que elas desenvolvem lá dentro, E a gente tem coisas lá, assim, fantásticas, Não por ser na Casa de Gui, não é bem isso não. Mas a gente vê que esses atendimentos, eles resolvem muitas coisas, Dão autonomia a essas crianças. Então, é muito interessante. É desafiador para quem está lá. Claro. Porque é uma situação que a gente está, por exemplo, atualmente, nós vivemos só de doações.
Doações não se recebe todo dia, né? Não recebe toda hora. Mas a gente está procurando ver essa questão da sustentabilidade, que é muito importante para a casa, mas a casa, no momento, está passando sérios problemas com relação a essa sustentabilidade que nós não temos, né? É tanto que a gente já está procurando meios para poder ver, para fazer alguma coisa, porque senão todo mês é essa questão da gente estar na busca desses valores para sustentar casas. Nós temos 2 casas, são 2 energias, né? São 2 impostos, vários impostos também. Então, é desafiador. Mas o resultado que a gente tem lá, né? O que a gente vê, o que a gente acontece, e eu faço muito esse feedback com as mães, eu pergunto, né? Como é que está, como é que a senhora está, porque lá também, um negócio interessante, lá nós não cuidamos só da criança, nós cuidamos do cuidador. Legal. Nós temos um projeto lá dentro, onde as mães também recebem esse cuidado, esse acolhimento, tanto individualmente como em grupo, né? A gente forma um grupo e nós temos o pessoal lá, os psicanalistas, né? A psicologia principalmente, para trabalhar essas mães que estão diariamente com essas crianças e sabem qual é o processo, né? A maioria são homens, são autistas, né? Os homens, a maioria, acho que cerca de 90% lá da casa é autista. E a gente está lá, estamos esperando, estamos aguardando, estamos vendo. Gostaríamos muito que as pessoas nos ajudassem, que é necessário. A maioria dos autistas é no sexo masculino? Masculino. Por isso o azul? Atende, sim, anteriormente. Por isso o azul. Né? Mas assim, é importante que o seu Nacélio destacou que, além de ter esse olhar voltado para a criança e o adolescente, também há para os cuidadores. A gente tem que cuidar de quem cuida. Né? E outro ponto aqui é que a casa necessita de ajuda, por quê? Porque ainda não temos nenhum convênio estadual, nem municipal, nenhuma emenda. Então, nós sobrevivemos de doações, rifas, bazares. Eu queria convidar cada um a conhecer um pouco mais desse trabalho para a gente continuar atendendo essas mais de 200 crianças. O nosso Instagram, @CasaDeGui, né? Nos sigam, divulguem, conheçam. Porque tudo que a gente faz, quando a gente planta o bem, quando a gente não tem como colher diferente. Eu acho que a gente está fazendo, né? A gente sempre comenta, que é o próprio mandamento que Jesus ensinou, amar o próximo como a si mesmo. Então, a gente ama essas crianças. Não são os nossos filhos, mas a gente ama essas crianças e quer permanecer com esse sonho e mudando vidas. Doutora, está aqui o Instagram, então quem quiser contribuir, quem desejar apoiar ainda mais a casa de Gui, pode entrar em contato pelo próprio Instagram? Sim, sim. Pelo próprio Instagram, né? Casa de Gui, Instituto Casa de Gui, no próprio Instagram. E que a gente consiga mais apoiadores, na verdade, se possível for, instituições para convênios, como a doutora citou, né? Para que possa chegar junto e não haja mês a mês essa dificuldade e necessidade de rifa, de bazar, esse tipo de coisa. O ideal é que a gente consiga ter tudo isso todos os meses já para se organizar. Mais algo, a gente está chegando na reta final, queria agradecer o apoio de vocês, mas podem trazer aí as informações finais, né, para quem está nos acompanhando. É assim, né? Eu poderia aqui também citar o Pix aqui. Claro, pode ficar à vontade, claro. CNPJ. O CNPJ da casa, que é o 4066 88 60, a gente diz 1000 ao contrário, né? Que é o 1000 ao contrário. 12. Vou repetir, gente. 40 66 88 60 1000 ao contrário, né? 12. Isso nos ajuda muito, principalmente essas doações, porque, na realidade, eu vou dizer aqui uma coisa que está lá. Não estou fabricando nada, né? Entendeu? Nós estamos com uma luz, já se venceu, e essa luz da energia está ainda para pagar. Quer dizer, nós poderemos até sofrer um corte. Tem que falar que é uma realidade do Instituto, né? É desafiador. É uma coisa que a gente não vive só de doações, não.
nós vamos procurar sustentabilidade. Nós já estamos procurando, né? A sustentabilidade. Filantropia, a gente não vive só disso, né? Lógico. Então, a gente gostaria muito que os telespectadores nos ajudassem nisso. É uma necessidade premente que nós estamos tendo agora, nesse momento. Eu queria agradecer a oportunidade, né, em poder falar do autismo, quando a gente ainda enfrenta algumas barreiras, algumas dificuldades junto à sociedade, algumas questões de capacitismo, de não compreender, de preconceito. Então, eventos como esse, oportunidades como essa, espaço de fala, é de suma importância, porque, por vezes, nós estamos dando voz a quem ainda sequer desenvolveu a fala, quem sequer tem sua voz. Então, eu queria agradecer bastante essa oportunidade de podermos estar aqui e sermos voz dessas crianças. Amém. Contem mais uma vez e sempre com Resenha de Artilheiro. As portas estão abertas no rádio, na TV, na internet. A gente tem uma satisfação em ajudar e queremos estar juntos aí, colocando o pé no chão, na vida dessas famílias também, que é muito importante, tá? Famílias atípicas que necessitam de cuidados. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado também. E o seu programa Resenha de Artilheiro tem produção, edição e roteiro de Paulo Sérgio Cordeiro, concepção de conteúdo Lúcio Gleison Uchoa, edição de imagens Ranieri Vieira, engenheiro de telecomunicações e direção técnica Isaac Garcia, coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, Renata Sampaio. Comentários hoje foi do meu amigo Alisson Oliveira. A gente se encontra na próxima segunda-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2 às 16h30 e segunda e sexta de 11 às 13 na FM Fortaleza 90.7. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.